Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Que bom falar com vocês de novo. Que prazer eu tenho em me dirigir à amada, e sempre que eu me dirijo a vocês, eu sempre me dirijo com muito respeito e sabendo das responsabilidades que essa palavra nos traz, porque a responsabilidade da palavra é algo muito grande, mas Deus nos capacitou para isso. E eu me dirijo a vocês com muita alegria e não posso nunca deixar de passar um dia sequer sem falar com vocês, porque aumenta a saudade. Eu sei que enquanto não temos encontros em graça, em abundância nesse país, eu sei que a internet é a fórmula que Deus está usando nesses últimos dias para aproximar o seu povo, para aproximar a sua igreja. E quando nós nos reunimos aqui, estamos nos reunindo como igreja, ok, queridos? Bom, nós estamos no meio de uma série de mensagens em que nós estamos estamos falando sobre a palavra diabo da Bíblia, tá? Conforme eu disse, essa palavra, a palavra diabo na Bíblia, aparece 33 vezes em grego. E por que eu falo 33 vezes em grego? Porque essa palavra não existe no hebraico, no vocabulário hebraico, e nem no vocabulário português, muito menos. Não faz parte nem do idioma hebraico e nem também do português. Só que em português, essa palavra, ao longo dos anos, ela veio se aportuguesando, ela veio se abrasileirando, né? Hoje nós estamos falando diabo, mas nós estamos remetendo a uma palavra de origem grega, ok? Em hebraico, essa palavra que mais aproxima do diabo grego, que é diabolos, é Satã ou Satanás, mais uma vez aportuguesando. E quer dizer a mesma coisa: opositor, inimigo, acusador, caluniador. Tudo isso é o que se refere essa palavra diabo. Então, essa palavra, quando ela começou a ganhar contornos português, né, contornos da língua portuguesa, ela ganhou um outro significado. Você vai encontrar, se você pesquisar nos dicionários da língua portuguesa, você vai encontrar a seguinte afirmação para a palavra diabo. Diz assim, olha: segundo as crenças da antiguidade, gênio inspirador que presidia ao destino de cada pessoa, espírito, alma. Olha só o entendimento que se tem da palavra diabo em português. Então ali dá a entender que pelas crenças, né, foi se dando um ser, foi se criando um ser diabo. Só que essa não é a definição da Bíblia. Porque segundo as crenças que falam aí da antiguidade, não é segundo a Bíblia. Aí está a grande diferença naquilo que nós falamos, naquilo que nós passamos a essas mensagens, né? Então ela diverge. Por isso que nós em Graça não defendemos a instituição, uma instituição. Nós não estamos aqui em nome de uma denominação. Eu não tomo bênção do Papa antes de vir ao YouTube e falar com vocês. Abençoado, eu não vou lá no meu líder, não existe líder, né? E perguntar a ele se eu posso trazer essa mensagem ou não. Eu não faço isso. Abençoado, eu tenho muitos amigos pregadores em graça, porém aqui no canal eu falo deles e respeito a todos eles, mas eu não ligo para ninguém perguntando se eu posso falar isso, se eu posso falar aquilo, porque não existe. Porque quando começar a existir esse tipo de coisa, a graça já fica sem graça. A graça tem que partir de uma mente liberta dos dogmas, liberta de uma liderança, tem que ser de forma livre, porque é assim que o Senhor quer conduzir a graça, quer conduzir a sua igreja. Então quando eu venho aqui, é porque eu sou livre para lhe falar. E aí entra em choque com o teu pensamento, porque o sistema religioso ensinou um outro diabo, não o diabo da Bíblia. Porque até então não se ouvia falar o que nós em graça falamos. Isso é bem recente.
É claro que Deus sempre teve os seus escolhidos livres do sistema durante todos esses 2000 anos que essa igreja está aí. Porém, não como hoje, né? Principalmente com o advento de plataformas iguais a esta de vídeo, por exemplo, onde todos têm direito a ter um canal para serem ouvidos. E aí vocês aí ouvem as mensagens, e essas mensagens começam a trazer uma perturbação, porque trazemos o contexto. Nós apresentamos os originais. Nós respeitamos os pensamentos das pessoas que viveram naquela época da Bíblia. Isso até hoje ninguém fez. Nós não usurpamos o texto, nós não tiramos ele da Bíblia e colocamos na mesa e começamos a manipular. Nós não tiramos aquele conceito bíblico e põe aqui na mesa. Não, nós não fazemos isso. Quem faz isso é o sistema religioso. E hoje, nessa série de mensagens que nós já temos aqui, que são mais de 13 vídeos falando de todas estas 33 vezes que aparece essa palavra diabo na Bíblia. E nós expomos o diabo da Bíblia. Colocamos luz no diabo da Bíblia. E pasmem os senhores, até agora a Bíblia não dá sequer um respaldo para que eu pense que diabo é um ser, como a religião da convenção da denominação pensa. Se você, queridos, tem dúvidas disso que eu estou falando, assista essas 13 mensagens. Nós temos aqui no canal uma playlist que eu vou estar deixando aí embaixo nos cards, tá bom, queridos? E também aqui em cima, né? Será que eu acertei? É aqui em cima. Aqui em cima nos cards, para que você possa ver e tirar as suas dúvidas. E hoje vamos destapar mais um desses diabos bíblicos, de diabo da Bíblia, né? E expor ele publicamente através dessa mensagem, ok? Preparados? Graça neles. Meus amados irmãos, meus queridos em Cristo, eu vou começar lendo em Atos capítulo 13, versículo 10. Eu vou usar aqui duas versões, tá ok? Nós vamos ler primeiro na versão João Ferreira de Almeida, tá bom? Corrigida e fiel, e vou ler também na versão de Jerusalém. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Vamos lá. Atos capítulo 13, versículo 10, na versão de Almeida, corrigida e fiel. Disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora vamos usar a Bíblia versão Jerusalém. Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Abençoados, veja que existe uma diferença entre uma versão e outra. Porque a versão de João Ferreira de Almeida, datada do século XII, está diferente da versão da Bíblia de Jerusalém, que é datada mais antiga, do século IV. Então, uma diz filho do diabo e outra afirma filho do demônio. Vamos tentar entender por que, primeiro, né, claro, antes de entrar no texto, por que aconteceu isso. Abençoados, existe diferença entre o significado da palavra diabo da palavra demônio. Apesar de que, para o sistema, né, é a mesma coisa, não existe diferença nenhuma, mas existe dentro do significado das palavras, no caso aí em grego. Demônio está ligado às questões humanas, às questões do psique, como pensamento manifestado, né? Um gênio. E neste caso aqui, a credibilidade maior tem que ser a Bíblia de Jerusalém, porque ela é um escrito achado antes das mudanças das traduções de João Ferreira de Almeida. E nós entendemos que diabo, na Bíblia, diabolos, o grego, ele quer dizer acusador, opositor, é algo contrário a demônio. E isso denota e demonstra para nós que os pensamentos daqueles que tinham o poder de mexer na Bíblia
foram mudando o sentido das palavras ao longo dos anos, para adaptarem o texto às suas doutrinas. Então eles perverteram a palavra para se adaptar às doutrinas. Agora, vocês imaginem o quanto que ela foi adulterada. Eu estou preparando uma mensagem bomba, como toda mensagem graça, que fala dessas mudanças na Bíblia. Abençoados, se preparem. Vocês não perdem por esperar essa mensagem sobre a Bíblia, as adulterações da Bíblia e o porquê que foi mudado. Tá bom, queridos? Preparem aí. Nos próximos dias essa mensagem vai sair. Então vocês podem imaginar como isso vai ficar daqui por diante. Vocês imaginem daqui a 200 anos, abençoado, daqui a 300 anos. O que essa religião fará com o ser humano? Tem uma série de filme, é um filme que é uma série, que é exibida na Prime Video, tá bom, queridos? Na Prime Video, chamada The Handmaid's Tale, tá? Handmaid's Tale, vou colocar aí, tá aparecendo para vocês lá na Prime Video. Essa série conta a história de vários atentados terroristas que teve no mundo, que tiraram a vida dos principais presidentes das maiores nações do mundo, levando uma facção da Igreja Católica a tomar o poder no mundo, e todos ficaram submetidos a essa facção da Igreja Católica. Daí começam as atrocidades dos pensamentos religiosos sobre a vida das pessoas. Queridos, é muito boa essa série e vai trazer uma reflexão para a sua vida. Assistam, tá bom? Ajudará muita gente a abrir os olhos disso que estamos falando hoje. Anotem aí. Então, a manipulação é real. É uma coisa real. E elas estão a cada dia que passa mudando as vírgulas, os pontos, uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali. E isso vai dando mais força aos pensamentos da religião. Mas, glória a Deus, que Deus está levantando a sua igreja para combater os facciosos e falsos do sistema religioso. Então, nós estamos agora embasados, dentro disso que eu falei, das mudanças, para entender por que eu leio lá João Ferreira, por que eu trouxe o entendimento da Bíblia de Jerusalém, falei também dessa série, tudo isso para nos embasar do contexto. E saber o contexto é saber o que estava acontecendo ali, porque Paulo falou aquilo ali, e não pegar somente esse versículo, tirar esse versículo e fazer vocês beberem daquilo que eu disser, porque é isso que o sistema faz, tá bom? Olha, Paulo aqui estava em uma viagem para pregar o evangelho do reino, para pregar a palavra que Deus deu a ele quando foi ao terceiro céu. E antes de Paulo chegar a um determinado local, antigamente acontecia muito isso, antes de Paulo chegar àquele determinado local, a fama de Paulo ia na frente. Por quê? Porque Paulo era um camarada que tinha ordens do Sinédrio para matar as pessoas, para conduzi-los à prisão e à morte. Paulo era como se fosse um guarda da lei, um fariseu ferrenho, em que a Bíblia diz que ele foi ensinado segundo ali a escola de Gamaliel, uma das mais ferozes e existentes em Israel naquela época. Então a fama de Paulo, corria, só que Paulo estava convertido. Então, Paulo levava um evangelho diferente também dos discípulos de Jesus de Nazaré. Porque Paulo falava aos gentios, anunciava que o reino de Deus estava se aproximando também para os gentios, sem observação da lei. Essa é a grande diferença. Paulo não aplicava a lei aos gentios, porque os gentios não nasceram para cumprir a lei de Moisés, e sim os judeus naquela época. Então a diferença era que os discípulos aplicavam a vinda do reino com a observação da lei para os judeus, e Paulo, para os gentios, não faziam essa observação. Então todos os principais das cidades onde Paulo viajava, queriam ouvir as boas novas que eram pregadas por Paulo. Então quando Paulo, aqui nesse contexto de Atos, chegou numa ilha chamada Pafos,
né? Eles lá chegaram e logo conheceram um judeu muito eminente naquela época. O nome desse judeu é chamado Bar Jesus. Segundo o texto aí do verso 6, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar em Atos aí capítulo 13, né, verso 6. Ele era mago e falso profeta. O mágico, né? Era uma pessoa que ela tinha um entretenimento, né, de ser um mágico, de um mago, de fazer aquelas ilusionismos, né, muito comum naquela época, e profeta. Então, o mago e o falso profeta nesse tempo, né, era justamente isso aí. Era um mágico, era uma pessoa ligada aí ao ocultismo. Então, queridos, agora eu quero abrir um parênteses aqui e mostrar o posicionamento dessas pessoas, tá? Desde quando começou a história do ser humano na Terra, o homem procura incessantemente descobrir as suas origens e fazem perguntas, tipo, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde irei? São 3 perguntas que vivem dentro de nós. Então estas 3 perguntas margeiam o nosso viver aqui. Sendo que estas 3 perguntas, geralmente, nunca são todas elas satisfeitas plenamente. Ou seja, ela não consegue atingir, por mais que buscamos respostas, ela não consegue nos satisfazer plenamente. Até porque nunca ninguém voltou dos mortos para nos dizer. Mas a graça, que é um dom, o dom da fé, e o dom da fé consiste em crer naquilo que está escrito. Parece fácil, né? Crer no que está escrito, mas é difícil, abençoado, porque nós estamos insistindo aí com a palavra diabo, que é um adjetivo, mas mesmo assim, por causa da religião, o que eles fazem? Insistem em acreditar que isso é uma verdade. E é difícil crer no que está escrito. Então nós que cremos naquilo que está escrito, nos satisfaz. Eu estou falando de uma maneira generalizada. Então essas coisas, ela cria no homem uma lacuna. Ela cria um local vazio na nossa mente. E neste lugar, na mente, criamos nossos deuses e diabos. E encontramos na religião as possíveis respostas para os anseios dessas perguntas que temos, que nascemos com ela. Então aí começa o problema. Por quê? Porque muitas religiões e seitas, na verdade, ao invés de racionalizar esse anseio, incentiva ela mais e mais através do ocultismo, através do misticismo. Aí muitos começam a racionalizar segundo o misticismo daquela seita ou daquela religião. E como neste caso estamos tratando do cristianismo, né, nós estamos falando do cristianismo, muitas denominações incentivam as pessoas a crescerem no misticismo e ocultismo de suas doutrinas. E aí, nesse meio tempo, a religião cristã criou um inferno espiritual, onde todo ser humano que pratica a maldade irá para esse suposto inferno espiritual. Se não aceitar Jesus, dizer não às coisas deste mundo, que eles entendem ser prazeres, né? Eles falam os prazeres deste mundo, e frequentar uma igreja. Então quem faz isso está se livrando do suposto, entre aspas, inferno espiritual que a religião criou. E parece uma coisa justa, não é verdade? Porque o inferno foi criado, segundo essa doutrina, para o diabo e seus anjos e todas as pessoas que viveram praticando as coisas más neste mundo. Não parece ser uma coisa muito justa isso? Você concorda? Não é verdade? Quem vai se opor a isto? Quem vai se opor a um pensamento disto? Por isso, queridos, que quando nós abordamos que o inferno da Bíblia se refere a uma sepultura, e não um lugar espiritual, onde vai ser jogadas as pessoas, onde o fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre, muitos não aceitam. Porque, na verdade, isso vai desconstruir algo justo que está na cabeça daquele indivíduo, submetido a essa doutrina. E aí depois o que eles fizeram? Criaram o diabo como um ser espiritual, querendo levar as pessoas para o inferno. Porque o diabo, como um ser, faz a gente acreditar que nós somos bons e que, na realidade, o mal não vem de mim,
vem do diabo. Então, o diabo é o ser espiritual, é o ser a ser combatido, o ser a ser resistido. Porque se eu expulsar o diabo da minha vida, logo eu sou 100% bom. E claro, abençoados, também serve como álibi para as ruindades que todo ser humano é capaz de cometer. E aí eles dizem na maior cara dura, falam assim: não fui eu, foi o diabo que entrou em mim e fez isso. Para isso serve. Então é difícil você ir contra essas coisas. Por isso que quando apresentamos o diabo da Bíblia, que não se refere a um ser, na realidade, aqueles que estão submetidos a estas doutrinas, eles se ofendem com isso. Porque nós estamos desconstruindo a imagem daquele que eles tanto lutaram dia e noite, e que é o causador da maldade deles. E quando isso cai, frustra muita gente. Vocês estão entendendo mais ou menos como funciona? E isso vai criando o quê? Uma espécie de espírito contrário àquilo que falamos. Tem pessoas que já vêm a esse canal com um sentimento contrário, com um espírito contrário. Se eu falar aqui, Jesus é bom, vão dizer que eu estou falando heresia, por causa desse espírito que já está dentro dessa pessoa, um pré-conceito ou um pré-julgamento de que tudo aquilo que eu falo é errado. Então muitos agem assim. Muitos agem por inveja, por não saberem pregar como pregamos. Muitos vêm a este canal com espírito de intrigas, com espírito de soberba, espíritos de pessoas com espírito de porco. Você já ouviu essa expressão, espírito de porco? São aqueles que acham, né, abençoados, que a graça tem que ser assim, dessa maneira, com uma filmagem de qualquer maneira, com um microfone ruim. Abençoados, eles não imaginam o custo que é manter uma qualidade. E eles nos criticam quando pedimos alguma ajuda. Abençoados, nós precisamos sim de ajuda. Já falei sozinho, não vou a lugar nenhum. Porém, muitos vêm com esse espírito de porco. E aí colocam nos comentários os comentários maliciosos, para que não haja uma conscientização disso. Abençoado, eu não recebo isso. Eu recebo a gente indo a ter um programa em horário nobre na TV nesse Brasil, com muita qualidade, para colocar o sistema no chão. É isso, abençoado, que eu recebo. Eu não recebo espírito de porco, um espírito de pessoas que só dão para trás, que está tudo bem, que está bom assim. Vocês estão entendendo, queridos? Esse tipo de espírito que permeia esse tipo de pensamento e que se manifestam em palavras, em gestos e atitudes. Então é desse tipo de pensamento, esse tipo de espírito que o texto de Paulo está falando. Por essa razão, eu tive que criar todo esse cenário para que você entendesse que o espírito aqui nessa passagem não é um ser. Isso está dentro da pessoa. E as doutrinas do sistema religioso funcionam para instigar esse tipo de sentimento. Mas vamos voltar ao texto, tá bom? Então, este Bar Jesus, que também diz que o nome dele é Ele Mais, também era um desses místicos religiosos, mago e falso profeta. E pior, Bar Jesus estava ao lado do dono da ilha, do procônsul, o principal daquela ilha, o comandante de tudo. Era aquele que Roma colocou como administrador. O nome dele era Sérgio Paulo. Parece até os religiosos de hoje em dia, assim, não é verdade? O que eles estão fazendo? Estão lá na garganta do poder no Brasil. Estão lá todos eles unhados. É, queridos. E quando Paulo chegou, causou ciúme em ele mais. Porque o procônsul disse que queria ouvir o evangelho da boca de Paulo. Olha só. E no verso 8 aí que eu vou ler, mostra esse ciúme carregado de inveja. Vamos ver. Atos 13, versículo 8. Mas Elimais, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Olha aí, abençoados. Olha a oposição. Então, aqui Elimais, né, Elimais, era Satã em hebraico, diabolos em grego. Porque a posição contrária de Elimais era o diabo.
A posição que ele fazia em relação a Paulo se tornou Satanás. Porque estava se opondo ao Evangelho da Graça. Veja, abençoado, ele mais aqui é o substantivo. E a oposição dele é o adjetivo. No caso, o diabolos. No caso, se for em hebraico, Satã. E se for em português, o diabo. Por isso que falamos que a palavra diabo é um adjetivo e não um substantivo, descartando qualquer possibilidade, biblicamente falando, de ser um substantivo. Por isso que para alcançar as coisas em graça, tem que ter o dom da fé. O que é o dom da fé? Crer no que está escrito, sem tirar nem pôr. Agora, dentro das doutrinas da religião, você vai encontrar bases para se acreditar em diabo como um ser espiritual. Porém, as doutrinas do sistema religioso, como tenho falado, elas estão baseadas no anacronismo, que é a arte de tirar um texto fora do contexto para aplicar pensamentos e filosofias humanas sobre o bem e o mal. É tirar a cultura daquele tempo, daquela palavra que foi escrita, e voltar e pôr nos dias de hoje, nos dias que vivemos. Vocês estão entendendo? Como tudo se fosse igual a ontem. Não é. O ser humano pensava antes de uma maneira. E hoje o ser humano pensa diferente. Nós temos que analisar o texto segundo o posicionamento daquele povo. E entendemos que aquele povo era um povo rude, ao ponto de achar que uma tempestade era um fator de um Deus estranho, causando a destruição da sua colheita. Mas nós temos que entender aquilo ali. Nós não podemos trazer e dizer que hoje as tempestades são causadas por demônios. Isso é um escárnio literal, queridos. E o escárnio não é contra você, meu amigo. Não é contra mim. O escárnio é contra a Bíblia. Eles estão escarnecendo da Bíblia. Livro que deveria ser a bússola do sistema cristão, mas não é. Então ele mais se coloca entre Sérgio Paulo e o apóstolo Paulo, não querendo que o procônsul fosse alcançado das verdades. Porque se ele fosse alcançado das verdades, a primeira coisa que ele ia fazer era demitir ele mais. Se não mandasse matar, devido a tantos anos que foi enganado. Parece até a gente quando foi enganado, né? Que raiva que dá, né, abençoado? Tanta coisa que a gente perdeu, tanto tempo, mas o Senhor está restituindo esse tempo em dobro. Receba isso, meu querido. E aí Paulo, indignado, movido pelo Espírito Santo, que é a palavra da graça em ação em nossas vidas e na vida de Paulo, faz o seguinte, acompanha aí, versículo 9 e 10 de Atos capítulo 13. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano, de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Então, queridos, aqui é o mesmo que Paulo dissesse: vem cá, filho do cão. Vem cá, filho do demônio. Falso religioso. Falso profeta. Escravo das suas doutrinas e seitas. Cheio de todo engano e astúcia. Abençoados, eu não quero nem me lembrar aqui de alguns comentários deste canal. Que tem uns que dá uma raiva, abençoado. E raiva não é um bom demônio. Raiva é um cacodeimon. E quando estou com raiva, dá vontade de fazer o que Paulo fez. Só que Paulo estava sendo movido pelo Espírito Santo. E Paulo continua. Olha ele mais. A sua vida tem sido isso o tempo todo, inimigo de toda a justiça. Não cessa de perverter os caminhos retos do Senhor. E assim hoje, meus queridos, estão a vida daqueles que estão submetidos às doutrinas do sistema religioso, cheios de astúcia, malignidade e que pervertem, na realidade, estão pervertendo o caminho do Senhor. E agora, se o que estava dentro daquele homem era um ser conforme as doutrinas do sistema nos ensinaram, então esse demônio Paulo o cegou e que levou ao título dessa mensagem. Vamos ver, versículo 11.
eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Será que Paulo estava cegando um demônio? Não verás o sol até a nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas. E andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. Então, abençoados, vocês notem que o texto é autoexplicativo. Não tem muito mistério aqui para se entender. Aquele espírito era o espírito que era o próprio homem. Conforme eu falei do espírito de porco. Então era o próprio homem. E aquele homem acabou ficando cego. Tanto que a Bíblia fala de um homem que depois aqui fala que andando à roda buscava quem lhe desse a mão, porque ele ficou cego. E Paulo, movido pelo Espírito revelado e em ação na vida dele, mostrou a todos, principalmente para Sérgio Paulo, o líder daquela região, o que Deus faz. E aí sabe o que aconteceu? Vamos ver no verso 12. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Ou seja, admirando aquilo que Paulo falava. Então o procônsul aqui abraçou a fé, ouviu a Paulo, ouviu o evangelho da graça e foi arrebatado, como nós também fomos desde o dia em que ouvimos a mensagem do evangelho pela primeira vez, a palavra da nossa salvação. Porque é isso que acontece. Fomos arrebatados. A nossa mente foi ativada e passamos a entender que já estávamos dentro do reino de Deus. Então, abençoado, é claro que aqui nessa mensagem eu estou trazendo mais uma informação de mais um texto bíblico para educar-nos sobre a palavra diabo e tirar qualquer tipo de dúvidas que porventura ainda algum abençoado tenha em relação a isso. E claro que essa palavra também, o desejo, é que ela alcance a todos aqueles que virão depois dela. Mas eu quero agora terminar essa mensagem e eu quero falar aqui com vocês algo que eu nunca falei em vídeo nenhum até os dias de hoje. Eu quero me dirigir a você, tá, querido? Você que está em graça e que tem encontrado dificuldades em gerenciar, em administrar aquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Eu sei que desde quando você começou a ver essas verdades e disse em seu coração, eu não volto mais lá para o sistema religioso, eu sei que a pressão em cima de você está sendo muito grande. Às vezes eu sei que tem abençoados aqui que estão vendo o seu casamento ser estremecido por causa desse posicionamento. Eu sei que existem até vias de fatos, casais que até se separaram, talvez por não entendê-lo. Eu sei que essa palavra, quando chega, ela causa um desconforto familiar. Pode ser que tenha famílias hoje divididas, amizades divididas. Porém, o que eu venho falar a ti é da parte de Deus e eu quero que você receba isso. É que você continue firme na vossa confissão. Porque o que te libertou não foi a graça pura. Não foi eu, André. Não foi nenhum pregador em graça. Foi a mão poderosa do Senhor. E creia, abençoados. Creia. Creia sempre que aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando e não descansará até terminar. Eu também passei por tudo isso que vocês estão passando. Muita incompreensão dentro de casa. Minha esposa era do sistema e eu era calado e não tinha voz. Eu era subjugado dentro da minha própria casa. Mas hoje ela está comigo, trilhando no caminho da verdade. Foram mais de 8 anos investindo e não ganhando nada. Mas hoje tudo que eu vivo com ela está sendo dobrado, triplicado, quadriplicado, sem limites na minha vida. Eu tive problemas também com a minha mãe, tive problemas com a minha irmã, e hoje elas estão também reinando em vida. Eu mostrei a todos que a forma que eu pensava era uma forma mais
com demais qualidade com Deus, porque nós cremos, nós somos cristãos e cremos sem os rudimentos da lei. E isso é uma forma muito excelente de ser os verdadeiros cristãos. E antes de terminar essa mensagem, eu quero me pôr aqui em confissão com você, a todos, com vocês todos aí, que têm sido afrontados, subentendidos, desmerecidos e ignorados em seus próprios lares, diante dos seus amigos, ou quem sabe no seu trabalho. Então eu quero me unir a ti nessa hora. Eu recebo que tudo está bem. E que tudo que está acontecendo na minha vida e terá um grande peso de glória. E o peso de glória é muito mais valioso do que qualquer tesouro que a vida possa mencionar. Eu recebo minha família toda com os olhos espirituais abertos, e que seja hoje. Eu recebo que meus amigos irão me entender, e que seja hoje. Eu recebo que as fofocas a meu respeito no trabalho cessem, e seja hoje. Que haja paz nos meus relacionamentos, que haja as palavras sábias em minha boca para saber administrar com equilíbrio essa distância causada por conta das revelações. E que eu entenda que aqueles que eu amo hoje estão como vasos fracos e que ainda estão submetidos ao diabo da religião, ao Satanás das denominações. Senhor, põe em minha boca somente palavras de paz. Eu recebo, Senhor, que tudo está bem em minha vida. Amém. E para encerrar, abençoados, eu quero ler contigo Efésios capítulo 2, do verso 14 ao verso 18, que diz: porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separavam, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dois povos de uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Veio para anunciar a paz, vós que estavais longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Graça e paz, e até a próxima mensagem. E eu vou deixar um louvor para que vocês meditem nele, nessa mensagem. Escutem até o final. Toda a minha vida está em Deus, os anjos me servem e tudo contribui para o meu bem. A vida do Senhor se manifesta em minha vida, no meu corpo mortal. Toda a minha vida está em Deus, os anjos me servem e tudo contribui para o meu bem. A vida do Senhor se manifesta em minha vida, no meu corpo mortal, e dá frutos de saúde, vida em abundância, frutos de alegria e paz.
pensamentos ordenados, raciocínio com clareza. Eu não julgo e não me ressinto com ninguém. Submeto-me ao amor pela verdade, a renovar a minha mente, a minha forma de falar, meu proceder. Eu tenho poder, minha palavra tem poder, e tudo que eu disser vai acontecer. Estou reinando em vida por meio do ressuscitado. Meu Deus e meu amado, eu tenho poder, minha palavra tem poder, e tudo que eu disser vai acontecer. Estou reinando em vida por meio do ressuscitado. Meu Deus e meu amado, sou sua casa favorita. Eu sou a sua casa